tem que colocar para dar sentido físico para isso que nós estamos fazendo, né? Os postulados são os seguintes, né? O primeiro deles é o seguinte: se eu tiver um certo observável físico, né? Quando eu escrevo observável físico, eu estou dizendo uma quantidade física, aí a posição, momento, sei lá o quê, né? Se eu tiver um certo observável físico, né, esse cara aqui está associado com um operador A, que é observável, no sentido que eu acabei de definir observável. Um operador autoadjunto com um conjunto completo de autovetores. Tá certo? Então, o primeiro postulado é esse. Se eu tiver um observável físico, alguma coisa que eu gostaria de medir, né, dentro da minha teoria, né, dentro do contexto físico, eu associo a esse objeto um operador com essas características, tá certo? De tal modo que os autovalores de A são os valores fisicamente possíveis de serem obtidos para, certo? Isso quer dizer o seguinte, que em várias situações, né, por exemplo, posição, né, se eu tenho evidência suficiente de que toda e qualquer posição pode ser obtida numa reta, as posições variam numa faixa contínua, né, eu só posso utilizar um operador para representar a posição se ele possuir um espectro contínuo, né? Ou seja, se os autovalores dele consistirem num conjunto contínuo e não num conjunto discreto, né? Então aqui eu tenho uma inter-relação entre o operador que eu estou colocando e a quantidade física que eu estou colocando. Só que essa é uma relação de duas mãos, né? Por exemplo, momento angular, né? Momento angular a gente sempre suspeitou que estivesse associado, né? Suspeitou não, classicamente falando, nós sempre soubemos que os valores do momento angular eram contínuos, né? A gente então poderia esperar que os valores do momento angular fossem contínuos. Mas o operador que eu utilizo para definir o momento angular de um sistema quântico, né, tem autovalores discretos, né? Cada uma das componentes de momento angular, se eu for tratar de medir essa componente, só vou encontrar autovalores discretos. Então, como eu disse, é uma relação de duas mãos. Aqui a gente sabia o que a gente tinha que obter do observável e a gente fabricou o operador para isso. Aqui nós consideramos um operador que a gente considera razoável e a gente obteve uma informação sobre os valores possíveis do observável. Tá certo? Uma informação surpreendente do ponto de vista clássico, né? Do ponto de vista clássico, os autovalores de momento angular são contínuos. Do ponto de vista dessa associação, os autovalores são discretos. Quem tem que decidir a história? A experiência. Então você vai na experiência e você verifica. Os valores do momento angular são contínuos ou são discretos? São discretos. Então, essa associação está boa, né? Professor, o tempo nunca foi um operador na mecânica quântica. Não. Mas isso já foi pensado, alguém já enveredou por ele? Sinto muito dizer. Já foi. O próprio Heisenberg pensou nisso. Em 1930 e poucos, ele estava trabalhando nisso. Toda essa história que foi recente sobre geometria não comutativa, etc. e tal, né, implicava num conjunto de relações de comutação de x-mi, x-ni igual a delta-mi, ou eta-mi, alguma coisa desse tipo, né?
Então, ou seja, que a posição, né, não comutava, né, com posição, tipicamente. Né? Eta mini não, desculpe, eta mini não dá certo não. Uma certa matriz, delta mini, a ser definida. Né? Justamente se pensou nisso, nessa época, por causa de, justamente dos infinitos da teoria quântica de campos. Porque uma coisa que resolveria o problema dos infinitos da teoria quântica de campos seria se o seu espaço-tempo tivesse uma estrutura discreta. Se você fosse forçado a não ir de ponto em ponto continuamente, mas sim dando saltos. Se isso acontecesse, você teria um comprimento natural, né, para regularizar as divergências da sua teoria de campos. Toda a sua teoria de campos seria função desse comprimento natural. Essa foi uma ideia que o Heisenberg teve quando ele viu pela primeira vez que os resultados das contas de teoria de campos davam infinito. Tá certo? Desnecessário dizer que o negócio não prosperou naquela época. Né? O que prosperou foi o programa de renormalização. As pessoas fizeram a renormalização e viram que tudo funcionava facilmente, inclusive, muito mais facilmente do que dessa forma. Né? Isso voltou a ser ressuscitado agora na década de 90, no contexto da teoria de cordas, inclusive, né? Onde alguns argumentos mostraram que você apontava para situações onde potencialmente as coordenadas espaço-temporais teriam que satisfazer exatamente a álgebra que o Heisenberg falou. Né? Então, teve uma enxurrada de trabalho sobre isso, né? Na década de 90, até o início do ano 2000, e agora a coisa esfriou. Né? As coisas sempre esfriam porque os trabalhos mais simples já foram feitos, agora só resta os cascudos. Né? Então, como em geral as pessoas precisam publicar, senão perde a bolsa de pesquisa, essas coisas, então o cara para de mexer com aquilo. Né? Então, novamente entrou em declínio. Né? Acho que o Franz, você que é diferente de Santana, né? O Franz andou trabalhando aqui no mestrado, no doutorado dele, com o Ricardo Amorim, exatamente nessa coisa de geometria não comutativa. Né? Depois você se informa lá. Mas eu não sei se você chegou a trabalhar com isso com o Franz. Então, beleza. Essa discretização do espaço-tempo não tem nada a ver com a discretização diária do quantum gravity? Não. São outros pressupostos completamente diferentes, eu acho. Bom, então, isso aí, vamos dizer assim, é o primeiro conjunto de postulados, porque aqui tem um monte de pressupostos dentro desse único postulado aqui. Né? Então, outra coisa que é importante, né, é o seguinte. Bom, se o nosso observável físico é associado com um operador que é um observável, né, esse operador possui um conjunto completo de autovetores. Todo conjunto completo de autovetores satisfaz essa regra aqui, né? Que o somatório. Vamos supor que seja um conjunto discreto só para a gente, né? Mas poderia ser contínuo também, poderia ser degenerado, poderia ser tudo. Se você fizer isso aqui, se você pegar esse φn, onde φn é um autovetor do operador A, né? Vamos colocar ao contrário. Né? Se você pegar e fizer isso aqui, somatório em n de φn vezes essa operação aqui, né? Eu não estou usando notação de Bray-Cat aqui, não é porque eu não gosto, não, é porque eu acho simplesmente mais adequado, exceto por essas situações. Essa situação é muito ruim. Fazer o quê, né? Ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui é um operador. Né? Então, você vai pegar o seu vetor, isso aí age em cima de um vetor. Né? Então, você vai pegar um certo vetor, vai fazer o produto escalar com φn, vai multiplicar pelo φn e vai fazer a soma sobre todos os n disso. Se você fizer isso tudo, o resultado desse operador é o mesmo resultado do operador identidade. Certo? Isso é o que significa
ser um conjunto completo. Essa é a relação de completeza, né? Ou de fechamento, né? Isso é o que significa ser um conjunto completo. Se o cara, então, é um observável, essa relação entre as suas autofunções, os seus autovetores, se dá, né? Acontece. Então, se essa relação se dá, essa nossa relação mágica, a relação mágica da mecânica quântica é essa. Você sempre pega esse 1 e coloca nos lugares mais inusitados, né? Não tenho ideias erradas a esse respeito, né? Então, vamos supor que eu aplique isso daqui, vamos supor que eu diga que o sistema é representado, né, por um certo vetor de estado psi, certo? Então, se eu pegar e botar psi aqui, né, e aplicar esse operador aqui no psi, e lembrar que esse operador é a identidade, né, aplicada no psi, então a identidade aplicada no psi dá o próprio psi, né, e por outro lado, esse psi acaba de poder ser escrito como somatório de φn psi. O que se diz, né, é o seguinte: se o sistema está no estado psi, essa quantidade que está aparecendo aqui representa a amplitude de probabilidade de, numa medida que eu faça, dado que o sistema está no estado psi, numa medida que eu faça do observável físico a eu obter o valor λn, certo? Então, esse φn psi, amplitude de probabilidade de obtenção de λn como resultado de uma medida de A. Certo? Medi o observável físico A, obtive λn, a probabilidade disso acontecer é o módulo ao quadrado desse cara, né? Isso é a amplitude de probabilidade, e o módulo de φn psi ao quadrado é a probabilidade de etc. Mesma coisa. Certo? Então a coisa começa a ficar melhor, né? A gente começa a ter uma ideia de como passar, né, dessa descrição formal, né, para a física, né? Para as coisas que a gente realmente quer obter através de medidas, né? Então, esse A fresco, né, que está colocado aqui, representa uma grandeza que está necessariamente associada a alguma possibilidade que eu tenho de fazer uma medida, certo? A conexão com o A não fresco, que é o operador, né, é através dos autovetores e dos autovalores, né? Sendo que esses objetos aqui, né, é que representam as coisas que eu vou comparar com os meus dados experimentais, né? Legal. Bom, naturalmente, se eu fizer, né, se eu quiser saber a probabilidade de obter qualquer um dos autovetores, dos autovalores, né, do operador, eu tenho que somar essas probabilidades, né?
Isso aí é a probabilidade de eu obter qualquer um dos valores possíveis do operador, do observável, físico. Tá certo? Isso é a probabilidade. Isso então é 1, né? Certo? Mas vamos em frente, né? Agora a gente vai poder apreciar por que é importante eu ter um conjunto completo, né? Isso é 1. Então, isso significa que eu posso pegar esse cara aqui e escrever como sendo φn psi estrela, φn psi, concorda? E o φn psi estrela, né, é a mesma coisa que psi φn pela minha regra de definição do meu produto escalar, né? Agora, tem um cara aqui dentro, né, que é exatamente o tal operador de projeção que eu defini aqui, ó. Vou chamar ele de P, né? Se eu quiser. Isso aqui corresponde exatamente a psi, P, psi. Tá certo? E esse P é 1. Portanto, isso aqui corresponde a psi, psi. Então tem uma novidade aqui, né? Quer dizer, tem pelo menos alguma coisa que a gente ainda não pediu, né? A gente tem que pedir que esses vetores psi, que representam situações físicas, né, aceitáveis fisicamente, né, sejam normalizados. Caso contrário, se ele não for normalizado, ou normalizável, né, eu vou ter a soma das probabilidades dando infinito, por exemplo. Isso daqui é a soma das probabilidades. Não é isso? Então, se esse cara, isso tem que ser 1, pelo conceito que eu tenho de probabilidade. Se o vetor em questão que eu estiver utilizando não for normalizável, essa equação aqui não fecha. Portanto, eu preciso dizer que os vetores que representam situações fisicamente aceitáveis têm que ser vetores normalizáveis. Pelo menos isso. Né? Se eles são normalizáveis, eu divido o vetor pela sua norma e está tudo bem. Né? Aí, esse novo vetor normalizado tem norma 1. Né? Ok? Então, eu preciso, né, que é preciso, né, que vetores associados a situações fisicamente realizáveis possuam norma unitária. A gente vai voltar a esse ponto aqui quando a gente falar sobre evolução temporal também. Né? Tá certo? Ok. Para encerrar essa descrição do setup, né, básico da mecânica quântica, o que a gente precisa agora é discutir, em geral, como é que a gente implementa, como é que a gente considera uma simetria dentro dos sistemas físicos que a gente está interessado. Né? Aqui a gente praticamente muda de assunto, né? E vamos falar sobre simetrias. A primeira pergunta, o que é uma simetria? Né? Uma simetria, né, é um tipo de operação, eu posso dar uma definição informal, né, de simetria, que é a seguinte: eu estou de olho aberto, está lá o sistema.
eu fecho o olho. Alguém faz alguma operação sobre o sistema, eu abro o olho, para mim não aconteceu nada. Certo? Quer dizer, uma simetria é uma operação que, após a sua realização, você não percebe a realização dela. O sistema é cego perante a realização dessa operação. Né? Bom, na mecânica clássica é bem fácil a gente imaginar essa coisa. Pensa num quadro aqui na parede, seja um triângulo, por exemplo. Né? Bom, pensa só no triângulo, suspenso pelo centro, senão o quadro vai dar problema. Aí você pega e faz uma rotação de 120 graus aqui nesse triângulo, né? Está bastante claro que você vai trocar um vértice pelo outro, depois outro, depois outro. 3 dessas operações, portanto, cada uma delas individualmente, você faz uma rotação de 120, uma de 240 ou uma de 360, você não vai ver alteração nenhuma. Então, essa é uma operação de simetria desse sistema físico, está aí. Mas isso é uma definição clássica de simetria, vamos dizer assim. Né? Eu faço a operação sobre o sistema, aquele critério que eu disse para vocês. Eu estou olhando para o cara, eu fecho o olho, vem alguém, roda de 120 graus, eu abro o olho, não aconteceu nada. Né? Isso é uma operação de simetria do ponto de vista clássico. Né? Do ponto de vista quântico, eu tenho que definir simetria de acordo com as coisas que eu meço. Tá certo? Classicamente eu meço posição, por exemplo, dos vértices do triângulo. Quanticamente, o que eu meço? Eu meço probabilidades. Não é isso? Então, uma operação de simetria no nível quântico é uma operação que deixa as probabilidades inalteradas. Certo? Então, coisas como essa, né? Produto escalar entre 2 vetores arbitrários podem representar probabilidades. Né? Por exemplo, se esse vetor ou esse vetor, amplitude de probabilidade, né? Se esse vetor ou esse vetor for um alto valor de algum tipo de operador observável, né? Isso aqui vai representar amplitude de probabilidade de dado que o sistema está no outro estado, no estado psi, por exemplo, eu encontre o observador físico com o valor dado lambda φ, vamos dizer assim, alto valor associado com φ. Né? Então, se eu tenho uma operação de simetria, a tradução disso para o nível quântico é essa que está aqui. Tá certo? Que o φ tem que ser igual ao filinho do cilindro. Tá certo? Desculpe, isso aqui é mais forte do que deveria ser. Né? Tenho que pedir isso aqui, na verdade. Tá? As probabilidades é que devem coincidir. Né? Ali, filinha e psilinha são o resultado no espaço de Hilbert da implementação da operação de simetria. Então, aqui no meu exemplo do quadro, do triângulo, né, a implementação da operação de simetria significa pegar o triângulo e rodar. Né? Tá certo? No espaço de Hilbert, a minha operação de simetria significa pegar o meu estado φ e trocar para o estado filinha. Quem é o objeto que faz, em geral, esse tipo de coisa? Os operadores. Né? Então, filinha deve se relacionar com φ por meio da ação de um certo operador. Psilinha deve se relacionar com psi por meio da ação do mesmo operador. Porque o operador aí representa a operação de simetria. E a operação de simetria deve ser independente do estado sobre o qual você está aplicando. Então você pode pensar que filinha vamos chamar assim, Pφ, né? Psilinha igual a Psi. Certo? Esse operador é linear, antilinear, não sei o que. Como é que é esse operador? Né? Aqui nós temos o auxílio luxuoso, né, do teorema
de representação de simetrias do Wigner. Ao longo do curso a gente fala muito sobre Wigner, né? Para tudo quanto é lado tem teorema do Wigner. Alguma coisa que o Wigner fez. O teorema de representação de simetrias do Wigner diz uma coisa terrivelmente simples, né? Ele diz que esse T ou é unitário e linear, ou é anti-unitário e antilinear. Bom, a volta do teorema é muito fácil verificar, né? Com a definição de um operador unitário e de um operador anti-unitário, né? A volta do teorema, na verdade, é imediata. Se você tem um operador unitário, né? Se a conexão entre φ e φ', entre psi e psi' é feita por um operador unitário, então você tem φ' igual a u φ, psi' igual a u psi, e se o operador é unitário, então isso significa que essa condição, né, tem que ser obedecida. Unitário e linear, né, dentro das condições do teorema. Então está bastante claro, né? Se você calcular φ', psi', isso daqui é u φ, u psi', usando a definição de adjunto, né? Você vai obter que isso aqui é φ cuidado u psi, né? Desculpa. E, portanto, isso aqui é φ psi. Tem uma demonstração correspondente para os anti-unitários, deixo isso aí para vocês, né? Para você ver, se a conexão entre φ' e φ, psi' e psi, for através de um operador unitário ou anti-unitário, é óbvio, né, que as probabilidades são preservadas, porque as amplitudes de probabilidade em si já são preservadas, né? A parte realmente não trivial do teorema de Wigner é a ida, né? Ou seja, a coisa que a gente escreveu ali, né? Se eu tiver uma simetria, ela tem que ser representada necessariamente por um operador unitário e linear ou antilinear e antilinear. Isso é provado pelo Wigner, né? E é criticado pelo Weinberg, tá certo? Quer dizer, o Weinberg critica a prova do Wigner, ele encontra um furo na prova do Wigner, mas chega no mesmo resultado final, né? Essa segunda prova do teorema de Wigner está no livro do Weinberg, The Quantum Theory of Fields, né? Um livro famoso aí. Logo no capítulo 2, tem um apêndice no capítulo 2 que ele faz essa prova de novo, né? Aqui nos interessa muito mais do que provar o teorema de representação de simetrias, a gente entender de que maneira que a gente tem que representar uma simetria no espaço de Hilbert. Se algo for uma simetria do sistema, graças ao teorema de Wigner, essa coisa tem que ser necessariamente implementada no espaço de Hilbert, a operação de simetria em si, por um operador unitário e linear ou anti-unitário e antilinear. Isso é poderosíssimo, certo? Eu poderia dizer para vocês que toda a física das partículas elementares sai dessa observação, né? E do fato de você considerar como operação de simetria o grupo de Poincaré, quer dizer, o grupo de Lorentz mais translações, certo? Quando você tenta descobrir qual é o espaço de Hilbert que acomoda as operações de simetria representadas pelo grupo de Poincaré, você chega espontaneamente a partículas elementares, objetos caracterizados por massa e por spin, tá certo? Mas isso é objeto de outro curso, curso de métodos teóricos da física de altas energias, que é dado sempre no primeiro semestre de cada ano, né? Que vai ser dado aí no ano que vem, né? A gente não vai entrar nesses detalhes. Tá bom. Então isso aqui encerra para nós, vamos dizer assim, a cinemática, né, da nossa discussão.
Mas o que a gente fez aqui? A gente tirou uma foto do sistema físico em questão, das possibilidades abertas para esse sistema. Então, nessa foto, a gente visualizou o espaço de Hilbert, né? A gente deu uma olhada assim e visualizou o espaço de Hilbert. A gente visualizou os objetos que podem pegar um vetor de estado e levar a outro vetor de estado, né? A gente visualizou interpretações para quantidades associadas com esses objetos, né? Agora, isso, como eu disse, é uma foto, tá certo? O próximo passo agora é justamente fazer um filme, tá certo? Ou seja, verificar como que essas situações vão mudando com o passar do tempo. Então você precisa fazer um filme agora, ver como é que, dado que o seu sistema esteja representado, a sua situação física esteja representado por um certo estado, né, um psi qualquer da vida, como é que esse psi muda no tempo? Como é que esse psi evolui? Para onde ele vai? Tá certo? Isso faz parte da nossa revisão, né, parte essencial da nossa revisão, e nós vamos tratar agora na próxima aula, tá certo? Vamos falar sobre isso na próxima aula. Como é que é a evolução temporal desse cara? Como eu antecipei para vocês, considerar a evolução temporal nos leva a um tipo de objeto que a gente chama de propagador, que é o objeto que a gente representa via integração de trajetória, tá certo? Que nos conduz para a integral de trajetória. Então a gente está no caminho do propagador ou no caminho da integral de trajetória aqui, tá certo? O caminho aqui é esse. A gente tirou uma foto agora a gente quer tirar várias fotos e fazer um filme, né? Só que a conexão entre uma foto e a outra exige mais postulados, exige mais hipóteses, porque há muitas possibilidades, certo? Então a gente precisa fazer mais hipóteses, sistemas abertos descartados por enquanto. Professor, uma das compatibilidades entre a mecânica quântica e a relatividade geral é o fato da relatividade geral não ter um pano de fundo preferido de espaço-tempo, né? A gente vai construir a mecânica quântica a partir de agora com uma direção temporal da forma como Newton tinha o tempo naquelas concepções antigas. Alguém já tentou construir a mecânica quântica sem background no começo? Quer dizer, sem supor um espaço tridimensional, por exemplo? Sem sem background, nós estamos falando temporal. de mecânica quântica não relativística, né? Mas você está pensando em qual setup? Com simetria relativística, simetria de Poincaré? Você tem alguma simetria em mente? Não, porque assim, essa teoria alternativa de gravitação que eu mencionei, um dos resultados dela é que se você elimina o background, você fazendo isso, bastando eliminar o background, você chega automaticamente na relatividade geral. Então, mais do que uma característica da relatividade geral, a eliminação de background está no coração dela. Tá, mas o que é o background? Então, é o tempo como parâmetro, por exemplo. Então, tirou o tempo como parâmetro e outras coisas, claro, mas nesse sentido de eliminar background. A escolha do tempo como parâmetro, né, ela é mais ou menos trivial dentro da mecânica quântica não relativista, né? Aí ela segue mais ou menos os mesmos pressupostos do Newton, né, de propagação de informação com velocidade infinita, essas coisas todas, né? Agora, dentro da mecânica quântica relativística, você tem tem formalismos onde você pode não necessariamente escolher o tempo como parâmetro, né? Você pode executar sua quantização sobre uma superfície tipo espaço arbitrário, que não é necessariamente T constante, vamos dizer assim, né? Isso aí é um formalismo de Tomonaga-Schwinger, mas isso não é um formalismo sem background. Então, por isso que eu estou perguntando isso para você. Você escolher o tempo como parâmetro ou não elimina o seu background. Você ainda está num background que é Minkowski, vamos dizer assim. O seu espaço sobre o qual seus campos estão definidos é o espaço de Minkowski.
Isso é que eu chamo de background. Não sei o que o cara lá chama. Né? Eliminar esse background significa eliminar o conceito de campo. Porque você não sabe sobre o que você vai definir. O seu campo é campo de alguma coisa sobre alguma variedade, sobre algum espaço. Né? E você precisa definir que espaço é esse, ou pelo menos deixar ele em suspenso geral. A relatividade geral fala, um espaço riemanniano genérico, uma métrica a ser determinada. É nesse sentido que ela é independente de background, porque o background é determinado dinamicamente. Né? Toda a teoria de campo, vamos dizer assim, fora a gravitação, ela é baseada num background fixo, que é o espaço de Minkowski, métrica igual a eta mini. Né? Existe a teoria de campos em espaços curvos, mas essa também é baseada num background dado. Aí você dá uma métrica dada para o cara e trabalha em cima dessa métrica. Né? Uma tentativa da teoria de cordas é, inclusive, a determinação desse background. Né? Quer dizer, uma tentativa não, uma pretensão da teoria de cordas. Uma pretensão não cumprida, até hoje. Não se conseguiu formular a teoria de cordas de uma forma que você visse que o background sairia das equações dinâmicas da sua teoria. Se você espera que vai ser assim, mas você não tem ideia se vai ser assim não, mesmo. Né? E o Loop Quantum Gravity, eu não tenho informação suficiente para te dizer, mas provavelmente também seja uma teoria sem background, em princípio, ou com o background a ser determinado, dinamicamente. O background para mim é isso, é o setup, é onde você define seus campos. Né? E nesse sentido, a própria gravitação começa lá com o background, embora seja suposto a ser determinado, mas supõe que existe um. Né? Certo, gente? Então, sexta-feira, 2 horas da tarde, tá certo? Esse horário de 2 horas da tarde é um horário meio bizarro, né? 4 horas na quarta e 2 horas na sexta. Deixa eu explicar a razão para vocês. É que, em geral, né, tem um bocado de gente que faz esse curso, que faz também os cursos do Elael. Né? O Elael dá aula sempre sexta-feira, às 4 horas da tarde. Então, para você não ter conflito de interesses entre as tribos, né? Então eu resolvi colocar esse curso na sexta, 2 horas da tarde. Até porque eu não ia ter outro horário também. Eu estou dando outro curso nas terças e quintas. Né? Então é por isso esse horário meio bizarro assim, que aconteceu. Mas eu espero que dê para atender todo mundo aí, de qualquer forma. Então na sexta a gente continua a brincadeira. Vamos lá.